Então, as mocidades espíritas surgiram nesse sentido. Quer dizer, foi uma geração que trazia consigo, sem dúvida nenhuma, uma mensagem. A mensagem do estudo da doutrina espírita e a mensagem da integração com a casa espírita e com o movimento espírita. Por isso, sem dúvida nenhuma, é que nós percebemos como explodiu o movimento de mocidades na década de 40, e nós chamamos que essa é uma década esquecida, porque pouco se fala do que foi o significado da década de 40 no que concerne ao movimento espírita, a mensagem da unificação e, sobretudo, a mensagem, a mensagem da união dos espíritas, que foi se culminar no final da década, justamente com o Pacto Áureo. As mocidades, então, se trabalharam dessa natureza. E nós, então, verificamos, no estado de São Paulo, as mocidades se multiplicaram e começaram a realizar diferentes atividades, o mesmo em outros estados do Brasil, mas principalmente nesses núcleos, porque em outros estados não havia nem entidades federativas organizadas, e as casas espíritas eram muito simples, muito modestas e quase sempre fechadas em si mesmas. Aqui no Rio de Janeiro, todos sabem do trabalho que essas mocidades foram se realizando, e sempre num sentido voltado para o espírito da união e para o espírito da unificação. Não é sem motivo que nós verificamos que quase todas elas tinham a denominação União da Juventude Espírita, de tal centro, União da Juventude Espírita Amaral Ornelas, União da Mocidade Espírita, dando referência a um bairro ou referente a uma entidade espiritual. Quer dizer, a própria expressão União da Juventude Espírita indica que havia esse espírito dos jovens que estavam surgindo no trabalho espírita para esse objetivo. E quando é que nós vamos sentir o sentido dessa unificação? E vamos falar inicialmente aqui do Rio de Janeiro, porque no Rio de Janeiro, em 1947, 11 mocidades espíritas reuniram-se para criar a União da Juventude Espírita do Distrito Federal. Foi o primeiro órgão, digamos assim, de natureza colegiada para gerir, para coordenar, para dar, digamos assim, apoio e dinâmica ao movimento de mocidades espíritas da Guanabara e do estado do Rio de Janeiro. E essas mocidades se multiplicaram justamente em função da pregação de Leopoldo Machado e dessa ação, digamos assim, já num sentido de união e de unificação das atividades. Em São Paulo, nós temos um exemplo muito significativo, porque quando em 1945 houve a abertura democrática com a realização das eleições, e aqui um segredo que eu vou contar em público, naquela época eu trabalhava no escritório do líder comunista de Barretos, e eu fui para o Palanque fazer comício como líder estudantil em favor do Fiuza. E graças à fundação da Juventude Espírita de Barretos e a minha convocação para ser o seu presidente, é que eu me afastei dessa linha em que estava entrando. E por que acontecia isso? A primeira pregação dos nossos companheiros comunistas era de que Jesus foi o primeiro comunista, porque ele pregava a comunhão dos bens. E eles estavam penetrando nas casas espíritas. Então, houve um movimento a partir da Federação Espírita do Estado de São Paulo para mudar essa situação e criar condições para que o movimento espírita não fosse minado por essas ideias exóticas. E graças a um manifesto preparado pelo comandante Armon, realizou-se em junho de 1947 o primeiro Congresso Espírita do Estado de São Paulo, que fundou a União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, a USE. E a USE, no ano seguinte, convocou, então, o primeiro Congresso Brasileiro de Unificação Espírita. Congresso esse que se realizou do dia 31 de outubro a 5 de novembro
de 1947, na capital paulista, reunindo um bom número de estados, principalmente os estados aqui do Sul, São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo também, e todos o Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, e alguns outros estados que mandaram seus representantes ou designaram representantes aqui do Rio de Janeiro, de São Paulo, para que eles estivessem presentes. Nesse congresso estava presente também o Conselho Consultivo do primeiro Congresso Brasileiro, o primeiro Congresso de Mocidade Espírita Brasileira, na pessoa exatamente do Nelson Teixeira de Almeida, que apareceu neste vídeo. O Nelson representava o Conselho e o Leopoldo Machado representava o Estado do Rio de Janeiro e o Lar de Jesus neste congresso. Deste congresso surgiu uma comissão com o objetivo de entrar em contato com a Federação Espírita Brasileira e através desse contato, conseguirem criar uma forma pela qual se pudesse realizar a unificação do movimento espírita brasileiro. Todos conhecem a história. Realizava-se aqui na Praça Paris, num dos hotéis ali daquela região do Passeio, o Congresso Pan-Americano, e todo esse grupo estava presente. Então, eles tiveram a iniciativa de a Federação Espírita Brasileira conversar com o presidente Vantuil, e dessa conversa com o presidente Vantuil, onde falavam até de se criar uma confederação espírita brasileira, dessa conversa resultou uma segunda reunião, na qual o presidente Vantuil já levou um documento de 16 itens. Esse documento foi assinado por todos e recebeu o nome de Pacto Áureo. Mas, e aí entra também o espírito de unificação e de confraternização das mocidades espíritas aqui no Rio de Janeiro. Porque em 13 de novembro de 1949, em função do Pacto Áureo, a União da Juventude Espírita do Distrito Federal e o Conselho Espírita do primeiro Congresso Espírita Brasileiro reuniram-se numa memorável manhã na Rádio Clube do Brasil, no programa da Hora Espiritualista do Geraldo de Aquino, e ali, representado a União das Mocidades Espíritas pelo Hernani Santana e a Laís Teixeira Dias. E pelo lado do Conselho, o Atlas de Castro e o Clóvis Ramos. E ali assinaram um documento em que as duas instituições, uma que tinha estatuto próprio, que era a União do Distrito Federal, e o Conselho, que era apenas um órgão consultivo, sem personalidade jurídica, renunciaram publicamente à sua condição, desaparecendo para que fosse criado o Departamento de Juventude Espírita da Federação Espírita Brasileira, que foi instalado no dia 24 de dezembro de 1949, tendo como seu primeiro presidente o Luiz Monteforme. Então, essa caminhada toda foi feita e os jovens espíritas estavam presentes ali. Naquele vídeo nós percebemos a grande quantidade de jovens que estavam na liderança, não apenas como congressistas, estavam na própria liderança do trabalho. Agora, se as mocidades espíritas simplesmente se multiplicassem, mas fossem como que departamentos estanques ou pequenos arquipélagos distribuídos pelas cidades, nós talvez não tivéssemos o vigor do movimento espírita, em geral, a partir exatamente do amadurecimento dessas pessoas. Então, começaram a surgir também as confraternizações regionais, as confraternizações locais, como aqui no estado do Rio de Janeiro, mas nós temos que nos referir especialmente a uma delas. Foi o maior movimento interestadual espírita que existiu no Brasil, porque durou 18 anos. Foi a concentração de mocidades espíritas, Brasil Central, Estado de São Paulo, que nasceu na nossa cidade de Barretos, na Semana Santa de 1948, portanto, antes do próprio primeiro congresso. Primeiro, com
como a confraternização das mocidades ali da região, Barretos, Franca, Ribeirão Preto, Araraquara e outros lugares assim. Mas o movimento foi tomando corpo, foi crescendo de tal forma que o Triângulo Mineiro também se incorporou, e nós levamos o movimento para Uberlândia.